Olá a todos, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o cooperador Diogo Alves. Deus abençoe a cada irmão que está aí online junto conosco. Nós damos início a essa escola Monte das Oliveiras de forma online, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Universal Assembleia dos Santos, na congregação localizada aqui na Avenida Maria Luísa Americano, número 2573, Cidade Líder, Itaquera, São Paulo. E é um imenso prazer estar aí com nossos irmãos, né, juntos nesta obra, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Estamos aí com o presbítero Daniel Pereira e também com o nosso irmão cooperador Williams, né? E é um imenso prazer, mesmo de forma virtual, mas estarmos aqui juntos, né? Juntos para falarmos da palavra de Deus, para comentarmos aí o tema de hoje, que é lei moral versus lei cerimonial, parte 2. Primeira parte a gente comentou aí bastante sobre lei moral, lei cerimonial, as leis civis, né, do povo hebreu no Antigo Testamento, e hoje nós vamos aí fechar esse tema com chave de ouro, e é um imenso prazer estar aí junto com nossos irmãos. Fico feliz de estar aqui com eles, né? E graças a Deus, com saúde, isso que importa, né? Porque num momento de pandemia, né, nós estarmos aqui falando, conversando e sem estar num leito ali de enfermidade ou no hospital, é motivo de agradecer a Deus, né? De agradecer porque Deus ele está nos protegendo e nos dando aí vitória em meio às lutas, em meio aos problemas que nós mesmos, né, a própria humanidade, ela está causando. Então eu quero, com a palavra inicial, né, só uma saudação, tá? Nosso presbítero Daniel, juntamente com os irmãos aí, em nome de Jesus. Gostaria de saudar a todos, que a paz seja convosco. Também é um prazer estar aqui com vocês nesse trabalho. Eu louvo a Deus e agradeço por essa oportunidade a qual fui convidado a participar. Já faz quase um ano que o cooperador Diogo, o cooperador Williams, o cooperador Rodrigo, hoje o presbítero Maciel, que está ali pastoreando a cidade de Tiradentes, começou esse trabalho e é uma alegria para nós ver a continuidade dele. Então, que Deus abençoe e, mais uma vez, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Maravilha. Nosso irmão cooperador Williams, fica à vontade aí com sua saudação inicial também. Glória a Deus. Que a paz seja convosco. É uma imensa alegria, né, ver esse trabalho continuar. Embora terminamos uma lição e virou o ano e mesmo assim o trabalho ainda continua, né? Então é uma alegria, né? Porque muitos esperavam que a lição ia acabar e o trabalho também iria se encerrar, né? Mas graças a Deus esse trabalho está continuando e irá continuar para a glória do Senhor. Então é uma imensa alegria, um imenso prazer estar aqui. Eu quero dizer que eu quero estar com vocês aí até o final. E cada um que está assistindo e participando, continue conosco até o final, comentem e queiram aprender mais, né? Tem esse desejo de aprender mais, porque nós também temos esse desejo de aprender um pouco mais. Vamos aprendendo, vamos seguindo, vamos avante para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Amém, irmão William, graças a Deus. E eu que agradeço, né, a cooperação de todos os irmãos aí, para juntos estarmos fazendo essa aula virtual aqui. Eu tenho certeza que é um tema maravilhoso, é um tema que é uma das bases, né, da Igreja Universal Assembleia dos Santos. E eu tenho certeza que esse conteúdo não só vai ficar para nós, mas vai ser um conteúdo evangelístico para que muitos venham entender e venham compreender a palavra de Deus em nossas vidas no tempo que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Então, sem delongas, sem demora, vamos partir para o estudo, que é o que a gente mais deseja nesse santo sábado do Senhor, um dia de entrega, um dia de louvor, um dia de adoração, um dia de reconhecer que o nosso Criador, ele vive e vive eternamente. Nós estamos aí com a primeira pergunta, hoje o tema lei moral versus lei cerimonial, parte 2. Primeira pergunta diz assim: quando Paulo fala sobre a maldição da letra, a que lei ele se refere? Então está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 a 14, depois Jeremias 31, verso 31 a 14, depois Ezequiel 11,
versos 19 a 20, tá? Então, essa primeira pergunta eu vou deixar para o nosso presbítero Daniel, ele vai fazer um comentário aí, fique à vontade, irmão, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, para fazer o comentário aí dessa primeira pergunta. Amém. Eu gostaria aqui, operador Diogo, de estar lendo 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 2. É importante para nós vemos aqui a visão de Paulo. Vós mesmos sois a nossa carta escrita, em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E por intermédio de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Portanto, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se esse esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto mais será a glória do que permanece? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Então aqui nós já vemos já uma visão sobre esse livro e a ideia de Paulo aqui sobre a maldição e a letra. Eu quero ler também aqui Jeremias 31. Está escrito assim a partir do versículo 31. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para os tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porquanto eu mesmo lhes perdoarei e a malignidade, e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Aqui finalizando em Ezequiel 11, nós temos mais 2 versículos,
bem esclarecedores, que nos diz assim, a partir do 19 e o 20. E lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então nós vemos aqui as promessas de Deus e agora nós vemos lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando um pouco sobre a maldição da letra e sobre o que ela se refere. Então, é claro que eu não vou antecipar o meio e o final, que vai estar explicando um pouco mais sobre isso, mas aqui eu já gostaria de falar que eu gostei muito do comentário dessa lição, aonde o autor ele diz assim, ó, muitos traz intrincados comentários sobre o 3º capítulo da 2ª carta de Paulo e aos Coríntios, na vã tentativa de provar que os mandamentos de Deus foram abolidos. Agora eu pergunto, aonde que está falando sobre mandamento de Deus em 2 Coríntios? Essa é uma pergunta que eu faço. Mas nesses textos, a palavra lei sequer aparece. Olha aí. O assunto em pauta para o apóstolo é o contraste entre os dois concertos, concluindo que o primeiro, o antigo, foi abolido. Já estudamos em outros momentos os 10 mandamentos, que eles eram a base, não somente desse, mas também do novo concerto. Mas não era o próprio concerto. Paulo estabelece o contraste entre 2 concertos. O velho é um ministério de morte e o novo, o ministério do Espírito. O primeiro é o ministério da condenação. O segundo, o ministério da justiça. O antigo foi abolido. Já o novo permanece. A primeira aliança foi estabelecida em glória, mas a segunda em excelente glória. E para comparar a questão da letra que mata com o espírito que vivifica, temos que entender que o ministério de lei baseado em sua letra resulta somente em morte para os seus transgressores, mas um ministério de lei baseado na justiça de Cristo, por meio da ação do Espírito no coração do pecador, resulta em quê? Em vida. O primeiro ministério foi a letra morta por inadimplemento do povo. O último foi marcado pela ação do Espírito que traz a vida por ser Cristo, que habilita o homem a obedecer. Então, aqui nós vemos que o primeiro concerto era o concerto de morte. Já o novo concerto é o concerto do Espírito. Então, nós vemos que aqui nós estamos falando sobre algo mais profundo, né? Que deveria ser estudado com mais cautela pelos teólogos, pelos doutores, pelos mestres, porque na vã tentativa de querer abolir os mandamentos de Deus, aqui com essa leitura que nós fizemos em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vemos que fica frustrado. Não tem como englobar os mandamentos aqui, se aqui não está tratando de lei, sim de antigo concerto. E nós vamos continuar estudando para que você tenha uma visão do que é essas leis antigas, cerimoniais, que foram abolidas. Nós já tivemos a primeira parte, sábado passado, e hoje nós vamos esclarecer essa segunda parte para cada um de vocês, para que não haja mais dúvidas. Todos ouviram a minha leitura, eu fiz questão de ler cada versículo para ficar bem esclarecido. Eu passei uma parte aqui no comentário do autor, porque não podemos ter dúvida sobre o que o apóstolo está tratando aqui, através dessas leituras, dessa escrita que ele deu para o povo de Deus. Operador Diogo, eu agradeço e vou deixar mais um pouco para as próximas perguntas aí, para a gente estar em. Deus abençoe. Amém, irmão Daniel. Graças a Deus. Tá aí a explicação da primeira pergunta, né? Através do nosso irmão Daniel. Que Deus abençoe aí a vida do irmão.
E obrigado por você que está interagindo aí junto com a gente, né? Nós já estamos aí com algumas pessoas online, né? Que Deus abençoe. Hoje nós estamos fazendo uma escola bíblica de forma online. Lembrando que a igreja de Itaquera, hoje, ela está fechada, né? Algum dos irmãos ali contraíram o coronavírus, né? Esse vírus, e por motivo de segurança, cautela, né? Porque a nossa igreja tem muitos idosos, então nós resolvemos ali fechar a congregação, mas o templo está fechado, mas as portas dos céus, elas não fecham, elas sempre estão abertas, e a tempo e fora de tempo, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, ouvindo o nosso Senhor, né, fazendo o nosso culto doméstico, porque Deus, ele quer que a gente esteja com nossa mente, o nosso coração ligado ao Senhor, nosso Pai. Então, eu quero agradecer você que está junto conosco, né? Nosso irmão jovem Henrique aí, ó, já está aqui junto conosco. Nossa irmã Elizabeth Maria André também, né? Nossa irmã Adriele Silva, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã diaconisa, irmã Joana, né? Dando a saudação aí pra gente, que Deus abençoe. Nossa irmã Vilma também está junto conosco, amém. Nosso irmão Aparecido Serapião também está online aí, ó, tá dizendo que estou online, Deus abençoe sua vida. E o nosso irmão Luiz Barbosa, direto de Curitiba, né? Tá também junto conosco aí, acompanhando essa lição maravilhosa. Então, irmãos, fiquem à vontade, manda seu comentário, manda a sua dúvida, manda aí para a gente o seu contato, que nós vamos estar aqui firmes na presença do Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que a vitória, irmãos, ela é nossa, é do povo de Deus. Quem garante isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir para a segunda pergunta, então, em nome de Jesus, sobre esse tema lei moral versus leis cerimoniais, né? Quais foram as leis que foram abolidas, que não está perpetuamente até nos dias de hoje, quais são as leis que ainda se fazem presente a partir de hoje. Então, a pergunta diz assim: com as próprias escrituras contrastam a diferença entre os preceitos morais e os cerimoniais. Então, como que a Bíblia, ela contrasta essa diferença? Então, nós temos uma leitura ali em Êxodo, capítulo 40, verso 20. Vou colocar a minha tela aqui maior. Amém. Eu quero fazer essa leitura aqui com os irmãos. Êxodo, capítulo 40, verso 20, que diz assim: e tomou o testemunho e pô-lo na arca, e mete-o as varas à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. Então, aqui está falando, né, que o testemunho, ele foi posto dentro da arca, tá? Posto dentro da arca, aí pegou a tampa dessa arca e a fechou. Então, aqui em Êxodo está falando que esse testemunho é os 10 mandamentos. E agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 31, verso 25 e 26. Diz assim: deu ordem Moisés aos levitas que levassem a arca do concerto do Senhor, dizendo... Os levitas eram aqueles que cuidavam da obra, dos objetos, né, ali, fazia ali um momento de adoração, né. Então, Moisés, ele deu ordem aos levitas para que levasse a arca do concerto, e dizendo: tomai este livro da lei, e ponde ao lado da arca do concerto, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, nós aprendemos no sábado passado que existe as leis morais e as leis cerimoniais. Mas qual a diferença, assim, física dessa lei moral e dessa lei cerimonial? A lei moral, ela é constituída pelos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus, pelo próprio Deus, né? Quando Deus, ele escreve ali, dá aquelas tábuas de pedras a Moisés, ele desce do monte e o povo estava se corrompendo, adorando o bezerro de ouro. Moisés, então, ele fica ali
nervoso e acaba jogando e quebrando aquelas tábuas de pedra, não é verdade? E aí, o que a história diz? A história de Êxodo diz que Deus ele pede para que Moisés pegue novas pedras, suba ao monte de novo, e que Deus ele iria escrever novamente os 10 mandamentos naquelas pedras. E aí Deus ele pega e escreve novamente os 10 mandamentos. Então, o autor da obra dos 10 mandamentos, da lei moral, foi o próprio Deus, tá? E, além desta lei moral, desses 10 mandamentos, existia uma outra lei que era escrita dentro de um livro, né? E aí está falando aqui, para tomar esse livro e colocar do lado da arca, né? Então, a própria escritura aqui, a própria palavra, ela faz a distinção entre lei moral e lei cerimonial. A lei moral, ela fica dentro da arca, como nós lemos em Êxodo 40:20. E a lei cerimonial, que ficava dentro de um livro, ela fica fora da arca de Deus, né? A arca representa a presença de Deus, a característica de Deus, né? A arca, ela representa ali para os israelitas, né? Deus e o caráter de Deus, né? Então, por que essa diferenciação? Então, você vê que é bem sutil, e o nosso irmão presbítero Daniel até falou, olha, às vezes os teólogos, eles não têm esse cuidado, né, de deixar Deus revelar a palavra dele em nossos corações. E a gente, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito vai revelando a palavra dele para a gente, não é verdade, irmãos? Então, essas leis que ficavam dentro de um livro, que eram as leis cerimoniais e também as leis civis, ela constituía em 613 leis. Então, eram 613 leis escritas dentro de um livro e ficava do lado da arca do tesouro, ou da arca do tesouro, não, da arca da presença de Deus, né? Ali, feita por ordenança de Deus. Eu quero fazer a leitura, então, do comentário, para deixar um pouco mais claro para os irmãos, e aí a gente vai passando aí para os outros nossos irmãos. O comentário diz assim, ó, um detalhe contrasta bem a diferença entre as leis promulgadas no Monte Sinai, talvez, para os teólogos de plantão, seja uma questão menor, mas fato é que a Bíblia explora muito bem essa sutileza para mostrar as diferenças. Exemplo é que Moisés é ordenado que guarde os 10 mandamentos dentro da arca, quanto os demais leis são escritas em um livro e posto ao lado da arca. É verdade que a lei de Moisés era também a lei de Deus, porque o Senhor foi o autor de tudo quanto Moisés escreveu. Lucas 2, verso 22 e 23. Usa a lei do Senhor para falar sobre a apresentação do bebê Jesus. Entretanto, em nenhum lugar da Bíblia, a lei dos 10 mandamentos é chamada a lei de Moisés. Então, olha só, essa é outra diferença, né, muito importante, né? Muitos lugares, na Bíblia, vai falar sobre a lei de Moisés, né? E a lei de Moisés era constituída as leis cerimoniais, que eram as leis de holocausto, as leis de festas, as leis de circuncisão, né? São todas leis mosaicas, né? E também a lei civil, né? A lei que regia o povo daquela época. E também a lei de Moisés era a lei dos 10 mandamentos, mas em nenhum momento na Bíblia vai falar que os 10 mandamentos era a lei de Moisés. Mas aí, irmãos, a gente vê essas diferenciações, né? E a gente começa a perceber que a gente tem que prestar bastante atenção na palavra de Deus para que nós venhamos não pecar, mas estarmos firmes na promessa do nosso Pai eterno e celestial. Então, essa é a diferenciação que a gente consegue ver aqui nessa segunda pergunta entre a lei moral e a lei cerimonial, né? Eu quero continuar aqui com
as nossas perguntas. Você, se tiver alguma dúvida, né? Você, se tiver algum comentário, fique à vontade, irmãos, né? Faça sim o comentário, né? Que nós vamos estar aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Eu quero então passar para a terceira pergunta, que eu vou deixar com o nosso irmão Williams, né? Para que ele venha aí fazer. A parte moral da lei se limitava apenas aos 10 mandamentos? Olha só, pergunta interessante, né? A parte moral da lei se limitava apenas aos 10 mandamentos? Então nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, e Êxodo 24, 12. O nosso irmão Williams fica à vontade. E você que está junto conosco aí, manda a sua paz seja convosco, manda aí a sua saudação para nós, né? Fala assim, olha, estou aqui, estou acompanhando vocês, né? Está sendo uma bênção, e eu tenho certeza que nós vamos estar aí interagindo bem com os nossos irmãos, amém? Então, nosso irmão Williams, fique à vontade aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, que a paz seja convosco. Vou estar fazendo a leitura bíblica aqui, primeiro em Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedras. A mim as deu. Agora, Êxodo, capítulo 24, verso 12. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Irmãos, olha que interessante. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Então, aqui o Senhor ele fala que deu tábuas de pedras, deu a lei e os mandamentos que o Senhor tem escrito. Olha que interessante. Então, nós estamos vendo aqui que nesse momento não foi só os 10 mandamentos que o Senhor deu. Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, diz assim: Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. Então, aqui fala que o Senhor escreveu elas em uma tábua de pedra, e nada acrescentou. Então, nós vemos aqui que uma resposta para essa pergunta, né? A parte moral da lei se limitava apenas aos 10 mandamentos. Nós sabemos que os judeus eles pegavam os 5 livros e tratavam eles como lei de Moisés. Então, se falasse de um só ponto da lei, para eles estava ferindo a lei de Moisés, porque eles não faziam essa diferença entre lei moral, lei cerimonial, lei civil, lei da saúde. Então, para eles era lei, era a lei de Moisés. Então, se eu falar para um judeu que um determinado ponto da lei, por exemplo, sacrifício de animais, não é mais necessário, eu estou ferindo a lei. Então, eu estou ferindo a lei como um todo para eles, né? Mas nós sabemos que existe essa diferença hoje, a partir do momento que Jesus veio, existe uma diferença em que nós vamos estudar um pouco mais para frente, mas se tratando da lei moral, ela se trata do caráter de Deus e ela está nos 10 mandamentos, embora nós sabemos que existe outros mandamentos que tratam a vontade, a bondade, a justiça de Deus, mas todos eles estão ligados ao caráter de Deus. E uma coisa interessante que eu gostaria de resgatar aqui no comentário, quando o comentarista ele fala assim: mandamentos eram o cerne dos princípios morais. Olha que interessante, o cerne dos princípios morais do nosso Deus. O que é um cerne? Cerne, nós sabemos que é a parte interior da árvore, né? A parte mais importante, a parte mais valiosa de uma árvore. Seria como se fosse o coração da árvore, né?
a parte mais preciosa de uma árvore, ela é o cerne. Então, quando eu falo sobre cerne de Deus, é muito, muito lindo ouvir isso, porque os mandamentos, sendo o cerne de Deus, é o interior de Deus, uma parte muito preciosa, muito valiosa do nosso Deus. Então, irmãos, como nosso irmão cooperador Diogo falou, né, de todas as leis que existiam, e nós sabemos que muitas dessas leis, elas estão atreladas aos 10 mandamentos. Era como se fossem filhas dos 10 mandamentos, né? Mas nós sabemos que a parte moral da lei, ela é sim os 10 mandamentos de Deus, ela é a essência, ela é o caráter, ela é a moral do nosso Deus. Então, meus irmãos, é a resposta dessa pergunta, né? Então, nós sabemos aí que existem várias outras leis, existem outros ensinamentos, mandamentos que Deus nos deu, mas a parte moral, ela está nos 10 mandamentos. Olha que interessante. Quando lá no Novo Testamento, nós temos outros mandamentos aí, a divisão, né, dos 10 mandamentos. Quando se fala de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ela é uma parte dos 10 mandamentos. Só que nós lemos, ela vai parecer totalmente diferente, né? Só que ela também faz parte da essência. Ela também faz parte dos 10 mandamentos. Então, ela faz parte do caráter de Deus. Então, como existem vários outros mandamentos, que é de ordenanças também, que faz parte da justiça de Deus, da boa vontade de Deus, que não está ligado à lei moral, nem à lei cerimonial, nem à lei civil, mas ela também faz parte dos 10 mandamentos. Porque se pegarmos um determinado ponto, amarás o teu próximo como a ti mesmo, por exemplo, ela vai estar ligada os últimos 6 mandamentos ali. Então, os últimos 6 mandamentos, isso. Só que, tem pessoas que pegam isso e tratam como se fosse uma forma totalmente diferente. Não precisa guardar os 10 mandamentos, porque o importante é amar o próximo como a ti mesmo e amar o teu Deus acima de todas as coisas. Então, isso é que é importante. Então, não precisa guardar os 10 mandamentos. Então, olha que é interessante. As pessoas acabam excluindo os 10 mandamentos e acabam achando que estão cumprindo uma norma totalmente diferente dos 10 mandamentos. Mas eles refletem aos 10 mandamentos. Eles estão nos 10 mandamentos. Então, meus irmãos, é importante nós sabermos disso. A partir do momento que eu falo assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu também estou tratando do caráter de Deus, da lei moral do nosso Deus. Então, embora exista outras ordenanças referentes à vontade e justiça de Deus, elas refletem aos 10 mandamentos. Então, mas mesmo assim, a parte moral da lei, ela está nos 10 mandamentos. Ela é a base, né? A base que é os 10 mandamentos. Se formos olhar todas as leis, 613 leis, muitas delas, elas vão refletir aos 10 mandamentos. Elas vão estar, é como se fosse uma divisão, né? Você vai ver os 10 mandamentos como um espelho nessas leis também. Então é isso, meus irmãos, é o meu comentário dessa pergunta e vamos aprendendo ao longo da lição cada vez mais. Amém, meu irmão, graças a Deus. Então tá aí, né, a explicação do nosso irmão cooperador Williams, né, sobre a parte moral da lei que constitui os 10 mandamentos, né? Só que os 10 mandamentos, como o nosso irmão Williams bem falou, né, reflete aí as 613 leis, né? Então é um espelho, né, daquilo que está na lei moral de Deus. Irmãos, estou muito feliz com essa live, que Deus abençoe todos os irmãos que estão interagindo com a gente, mandando a sua mensagem, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. É sim, o Santo Sábado, nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus, para comentar da Palavra de Deus, e é uma alegria estar com todos os irmãos aqui, né? Nosso irmão Luiz falou assim, ó, sejamos coesos com o decálogo, né? E não seremos coercitivados pelo mesmo. Então, que nós venhamos estar aí, irmãos, olhando a Bíblia por inteiro, né? De Gênesis a Apocalipse, para que a gente não venhamos ser influenciados por outras doutrinas, por outros ventos, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que analisar todo
né? Sermos coesos em toda a escritura de Deus e saber o que é certo, o que é errado, da onde, até onde vai, até onde para, né? Tal lei, determinada ação, determinado mandamento de Deus. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Então, eu quero agradecer você, né, por estar aqui junto conosco. Nosso irmão Mel Leal está junto conosco aí também, né, para a honra e para a glória do Senhor, nosso Pai. E vamos continuar, irmãos, firmes nas promessas de Deus, que eu tenho certeza que Deus ele está com você aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero ir para a quarta pergunta, né? Essa quarta pergunta aqui é algo maravilhoso e é algo que a gente chega. Irmão Diogo, acho que travou aqui, viu? Travou para você, irmão William? Irmãos, nós tivemos aqui uma falha, não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar, mas eu acho que caiu aqui a internet do irmão Diogo. Nós vamos ver aqui se a gente consegue reconectar. Olá, irmãos. Olá. Estou de volta. Voltou, legal. Ô, Dani, Williams, graças a Deus. Teve um probleminha aqui na internet, né? Deu uma falha, mas estamos de volta para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Então, eu estava lendo a quarta pergunta, não é isso? Cite exemplos de preceitos que estavam associados aos mandamentos morais e que permanecem em vigor até hoje. Êxodo 23, depois Levíticos, depois depois nós vamos continuar em Levítico 19. Irmão, se der algum probleminha na internet, nosso irmão Daniel, nosso irmão Williams vai seguir aí com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, nós vamos ler aqui, primeiro nós vamos ler em Êxodo, capítulo 23, verso 2 e verso 3. Diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Então tá aqui, né, Êxodo 23. Agora vamos lá para Levítico, que já é o próximo livro da Bíblia, o terceiro livro da nossa escritura, capítulo 11, verso 2 a 4, que diz assim: falai aos filhos de Israel, dizendo: esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rói entre os animais, aquilo comereis. Porém, não comereis os que remói ou dos que têm unha fendidas. O camelo que remói, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. Então tá aqui mais uma lei, né, que fazia parte aí
da nossa palavra de Deus. E nós temos também Levítico, capítulo 19, verso 26 a 27, que diz assim: Não comereis coisa alguma com sangue, não agulhareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo arredondado, os contos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Então, olha aí, tantas passagens associadas aos mandamentos aí, e muita coisa permanece até hoje em vigor. Irmãos, a quarta pergunta, nós temos um comentário aqui, eu vou ler antes de fazer um comentário em cima. O Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, apresenta uma série de princípios que desdobram o Decálogo e são a ele associados. Outras leis se referem à saúde ou remonta à natureza da criação, como a separação entre animais limpos e impuros, que não foi dada a Moisés por causa do pecado, mas já existia há muito, como observado na entrada dos animais na Arca de Noé, numa época em que nem carne a humanidade comia. Alguns desses princípios se referem a condutas e comportamentos, como a mulher não trajar roupas de homem ou os varões ostentar a barba, princípios que nada têm a ver com cerimônias ou sombras, e permanece em pleno vigor. Então, irmãos, são alguns exemplos aqui, né, citados pela palavra de Deus, pela Bíblia, associados aos mandamentos morais de Deus, ao caráter de Deus, né, que permanece até hoje. Então, nós vemos ali em Levítico 19 sobre a separação dos animais puros e impuros, né? Isso daí, irmãos, é uma lei, uma ordenança que não vem do Monte Sinai, não vem ali da entrega das leis para Moisés, através de Deus. Não, ela vem desde ali de Adão e Eva, quando a humanidade nem carne podia comer, né? A humanidade comia somente as ervas dos campos, né? Então era totalmente vegetariana a humanidade. Só mais para frente que Deus ele libera, né, ao povo comer carne. Então esses preceitos ele continua, irmãos. É a Bíblia toda que nós temos que ler, né? Não é só uma parte ou só o Novo Testamento e eu quero o Velho Testamento já não importa mais. Não, é a Bíblia toda, né? Então a gente vê o cuidado de Deus de separar, né? Dos animais limpos, 7 casais, dos animais impuros, 2 casais, né? Então a gente sabe por quê? Porque Deus ele já é onisciente, onipresente. Então ele já sabia que os animais limpos eles iam se reproduzir e iria servir de alimento também para a gente, né? E os animais impuros não, somente cumpre aquele propósito determinado por Deus, ou para limpar a terra, ou para arar a terra, ou para servir de meio de transporte, na verdade, como o camelo aqui citado, num deserto escaldante, né? Um animal desses pode andar muitas léguas aí, muitos quilômetros, sem beber água. Então, cada animal tem o seu propósito, irmãos. É isso que nós temos que entender, né? Cada coisa que Deus fez, ele colocou no seu devido lugar. Então, às vezes a gente pensa que, não, tá tudo aí, pode comer de tudo, pode fazer de tudo. Não, Deus, ele é inteligente, ele é sábio, ele coloca tudo no seu devido lugar. Um serve para transportes, outro serve para limpar a terra, outro serve para alimento. Então, por isso que Deus, ele colocou ali, né, alimentos puros e alimentos impuros. Então, isso, irmãos, é uma demonstração, é um exemplo que são preceitos, características de Deus que ainda constitui e ainda há vigor, é vigorado até hoje. Então nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Nós temos que prestar atenção no que Deus ele está falando com a gente, tá bom? Então essa quarta pergunta aqui, ela vai nos ensinar que até hoje permanece muitas coisas ensinadas ali no Jardim do Éden, ensinadas ali por Noé, ensinadas de geração a geração, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela foi passada de geração em geração
até chegar e começar a escrever a palavra de Deus por completo, né? Começar ali colocar na escrita, né? Para que as outras gerações venham entender a palavra. Então, irmãos, a gente consegue entender que o sábado foi instituído desde o princípio da humanidade, quando Deus ele criou os céus e a terra por 6 dias, e no 7º dia ele mesmo descansou. Deus não cansa, né? Como que vai descansar? Então, ele fez ali, por exemplo, então, às vezes as pessoas falam assim, não, o Santo Sábado, ele foi entregado por Deus no Monte Sinai. Não foi. O Santo Sábado, ele foi entregado por Deus desde a humanidade da Terra, desde a criação, né? Então, às vezes nós estamos discutindo aqui lei moral, lei cerimonial, não é verdade? Mas estas leis, elas já eram aplicadas desde a criação, só que não foi escrita, não foi instituída, mas elas vinham já sendo obedecidas. Até que a gente consegue ver quando Deus ele tira o povo do Egito por mão forte ali, né? Ele tira o povo do Egito, só que Deus ele fala assim, olha, vou dar maná dos céus. E aí cai o maná dos céus só 6 dias e o 7º não cai. E não tinha recebido ainda a lei de Deus. Então, para você ver que palavra de Deus estava sendo se cumprida antes mesmo do Monte Sinai. Então, irmãos, que Deus abençoe, que a gente venha aprender a palavra de Deus de verdade, porque eu tenho certeza que é crescimento grande em nossas vidas quando a gente coloca a nossa atenção aí na palavra de Deus. Amém? Então, esse é o meu comentário da quarta. Se algum dos irmãos quiserem comentar, fique à vontade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado você que está online conosco. Nossa irmã falou assim, ó. É fácil compreender, porém as pessoas buscam justificativas para facilitar o que querem, tanto sobre os mandamentos como sobre o modo de viver. Irmãos, então, às vezes muita gente pensa assim, né? Ah, mas é muito difícil seguir, é muito difícil guardar todos os mandamentos, né? Nosso irmão Williams falou aí, né? O mandamento é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Só que aí as pessoas pensam que só um mandamento, que é o guardar os sábados, é difícil, né? Só que quando você está amando a Deus sobre todas as coisas, o sábado é algo abençoado, é algo fácil de guardar, é algo que é nosso, né? Porque, olha, imagina você trabalhar 6 dias aí, né? Para o mundo, para o trabalho, para o seu patrão, e no 7º dia Deus ele te dá a oportunidade de fazer o melhor para Deus. Isso é um privilégio para poucos. Então, irmãos, que Deus abençoe verdadeiramente a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui, então, com a nossa lição. Graças a Deus, a internet, acredito que está bem agora, né? Os irmãos estão me ouvindo, maravilha. Eu quero que você comenta aí, né? Faça parte aí. Eu sei que é um tema, não é fácil, é um tema um pouco difícil, né? De assimilar, precisa de base bíblica, mas, irmãos, é para o nosso crescimento. A igreja de Deus precisa entender sobre lei moral, lei cerimonial, lei civil. A igreja de Deus precisa entender o que é mandamento de Deus, caráter de Deus, e o que é lei dos homens, caráteres dos homens. Então, a igreja de Deus precisa diferenciar tudo isso. E nós estamos aqui para isso, para aprender de Deus em nome de Jesus. Então, eu quero para a quinta pergunta. Olha aí que nós estamos encaminhando, hein, irmãos? Para a quinta pergunta. A palavra afirma que os sábados eram uma sombra do que havia de vir. Colossenses 2, 16, 17. Então, que sábados são esses? A que lei eles se referem? Êxodo 23, aí nós temos o versículo 10, 11, 14 e 19. Então, nós vamos entender aí um pouco sobre esses sábados, que sombra que é essa que iria vir, né? Dei um comentário, eu dei uma pincelada aí no sábado, né? Já para introduzir para essa pergunta. Então, nosso irmão Daniel fica à vontade, né? Para nos ajudar com essa quinta pergunta, em nome de Jesus. E vocês que estão conosco, continua firme aí nos comentários, porque Deus ele é maravilhoso. Amém. Olha, é importante aqui nós sabermos que sábados são esses. A que lei se refere? Então, eu vou começar a leitura lá em Êxodo, capítulo 23. Lá em Êxodo,
nós vemos que durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com o teu olival. Agora nós vemos aqui também que no versículo 14, nós temos escrito da seguinte forma: 6 vezes ao ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás as festas com os pães asmos, sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, que é o mês de Abibe, no mesmo mês, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também as festas da colheitas, das primícias, dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e celebrará a festa no encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Iavé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, aqui em Êxodo, o Senhor está falando sobre essas leis. Aqui o Senhor está falando sobre essas ordenanças, sobre esses sábados de descanso. Agora nós vamos ver lá, aqui a palavra afirma que os sábados eram uma sombra do que havia de vir. Aí nós vamos para Colossenses 2 agora, no versículo 16, está escrito assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, se encontra em Cristo. Uma certa vez, o pastor Kopp trouxe uma mensagem, nosso saudoso pastor Kopp trouxe uma mensagem onde ele falava dos especialistas e dos clínicos gerais. Então, ele trouxe ali toda uma instrução sobre os médicos que se especializam em uma determinada função, ou a cabeça, ou o joelho, e aí vai. E também ele falou sobre o clínico geral. Então, o especialista, ele vai se especializar contra o sábado, ele vai se apegar nesse versículo de Colossenses, ou os dias de sábado. Então, ele vai querer falar que não precisa mais, que não é para discutir mais sobre esse assunto, sobre os dias de sábados. Por quê? Por causa desse versículo. Sendo que aqui nós estamos vendo a intenção do apóstolo, que é falar sobre a lei cerimonial. O tempo todo ele está falando aqui sobre o que beber, com relação a alguma festa religiosa, com celebração das luas novas. E que sábados são esses? Porque a palavra sábado, aqui nós vamos ver até no comentário, em hebraico, ela significa o Shabat. Então nós vemos aqui que o sábado, ele literalmente, ele significa cessar ou descanso. Então, quando Deus está dando uma festa, então ali a pessoa não vai ficar trabalhando, a pessoa está ali aproveitando, ela cessa. Quando acabar as colheitas, olha, quando a terra produzir durante 7 anos. Então, você vai vendo Deus, ele se preocupando com os pobres, ele se preocupando com os animais,
que é o que Paulo está falando aqui. Então, essa sombra, aonde Cristo se encontra aqui nesse versículo, no versículo 17, que sombra é essa que havia de vir? A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, nós vemos que nós estamos falando aqui sobre festas que o Senhor pediu para que o povo comemorasse. E não estamos falando aqui sobre o decálogo. De maneira nenhuma. Então, quando o cooperador Diogo até comentou ali sobre o sábado, eu gostei muito. Eu quero aqui fazer a leitura desse comentário, que é maravilhoso. Olha, qualquer dia, santa convocação, festa anual, ou até mesmo ano sabático, era um tipo de sábado. Não havia trabalho, era um tempo destinado às atividades religiosas. Todos esses foram dados no Sinai, por causa do pecado, algumas vezes apontando para a obra de Cristo, como as festas judaicas, tabernáculos, a Páscoa. Veja bem, para a nação judaica, essas festas ainda mantêm seu componente cultural e histórico, mas não espiritual. Elas apontavam para Cristo, e Cristo já as cumpriu. Diferente era o primeiro descanso, o sábado. Por quê? Porque o sábado foi dado a todo homem no jardim e permanece em vigor atualmente para todas as nações. Eu resumi algumas partes do comentário que me chamou a atenção. Então, nós vemos que esse sábado que foi dado no jardim, quando Deus vai lá no livro de Êxodo, no Monte Sinai, e ele pede para que Moisés estivesse ali, que ele ia passar as ordenanças dele, o decálogo, ele ia passar os mandamentos. Ele não fala para o povo que nem ele fala nos outros mandamentos. Você pode notar que quando se refere ao sábado, o Senhor fala assim, lembra-te do dia de sábado. Por que ele pede para lembrar do dia de sábado? E que sábado é esse? Como o cooperador Diogo bem disse, o sábado que foi dado lá na criação, e Deus deu como exemplo. Aí o cooperador Diogo falou, Deus cansa? E eu faço essa pergunta para você também. Aí creio que a resposta será, não, Deus não cansa. Agora pensa em Adão, foi feito no 6º dia. Ele estava em pleno vigor. Ele estava no auge da sua forma física. E quando ele acaba de ser feito por Deus, o que eles vão fazer no próximo dia? Eles vão descansar. Adão estava cansado? Eu te pergunto isso daí. Será que Adão estava cansado? Sendo que ele acabou de ser feito por Deus? Como sua imagem e semelhança? Eu não acredito que Adão estava cansado. Então, ali, eu vejo isso daí um motivo mais forte para que a gente possa refletir e deixar de ser como um especialista. E vamos ser um clínico geral, que aprende de tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. Da cabeça ele sabe um pouco, se for da parte do tórax ele sabe um pouco. Tudo que você chegar ali numa primeira consulta com um clínico geral, ele vai chegar ali e vai poder analisar o que está acontecendo com você para poder te encaminhar para algum lugar. Agora, se você for direto para um especialista não. Ele só sabe daquela especialidade dele. Eu quero ver um especialista de cabeça, ele querer tratar um problema na bexiga. Tá me entendendo? Então, que nós não venhamos ser torcedor da palavra de Deus. Que nós venhamos entender que aquilo que Paulo quer nos dizer ali em Colossenses capítulo 2 é sobre a lei cerimonial. E que essas festas, esses rituais, eles eram apenas sombra do que havia de vir. E quem foi que veio? Foi Cristo. A nossa realidade, ela se encontra em Cristo. Cristo, ele é muito maior, ele é muito melhor do que aquilo que era apenas som. Então, que Deus abençoe. Volta a palavra para o cooperador Diogo. Amém, Dani, graças a Deus. Então tá aí a palavra de Deus, né, nessa quinta pergunta. Então nós entendemos aí, então, que essa
esses sábados, né, eram festas, né, eram dias ali separados, mas de nada tem a ver com o sábado da criação, o sábado que Deus entregou a Adão, entregou a toda a humanidade ali na criação, no sétimo dia, e ele mesmo descansou. Irmãos, é um prazer, né, aprender mais a palavra de Deus, entender mais a palavra de Deus. A gente precisava disso no tempo que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Um tempo de aflição, né? Um tempo, algo que muitos estão deixando a fé, muitos estão sendo abalados, né, pela estrutura que o inimigo armou na sociedade, né? Na nossa sociedade, o inimigo ele armou algo que muitos estão enfraquecendo na fé, mas nós que temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos que reforçar isso, né? Todos os dias das nossas vidas. Então, esse tema aí dos 10 mandamentos, das leis, é algo que nós temos que reforçar hoje para os nossos dias, para que nós venhamos estar firmes na presença de Deus. Nossa irmã Joana, que está nos acompanhando, está falando a verdade, cooperador. O Senhor, Deus, é um Deus zeloso, que cuida dos detalhes. Né? Ele é detalhista, nosso Deus, ele é perfeito, diz a palavra de Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ela busca obedecer. Isso é verdade, ó. Quem ama a Deus obedece, né? É maravilhoso servir esse lindo Deus e guardar os seus mandamentos. Nossa irmã fala aqui, ó. Tá sendo maravilhoso esse estudo e estavam precisando dessa ênfase nesse assunto, os 10 mandamentos. É algo que precisamos sempre manter aceso dentro de nós. Tem que estar sempre inflando para que não venhamos relaxar e deixar de lado. O sábado é um mandamento importantíssimo, um sinal entre Deus e os homens. Realmente, a palavra de Deus fala que o sábado é um sinal entre Deus e os homens, né? Então, irmãos, que Deus abençoe todos vocês que estão junto conosco, que estão compartilhando aí esta live, que estão fazendo parte desse estudo maravilhoso. Tenho certeza que Deus está nos ensinando, nos capacitando, nos dando a luz do conhecimento dele em nossas vidas, e isso é algo maravilhoso para Deus, né? E nós vamos para a sexta pergunta, então. Na sexta pergunta diz assim: os preceitos cerimoniais da lei estão intimamente ligados ao antigo concerto, como as escrituras os classificam? Então tá lá em Hebreus, capítulo 9, verso 9 e 10. Quem tiver sua Bíblia, estiver na sua casa, quiser acompanhar com a gente, vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 9 e 10. A primeira parte da lei cerimonial, nós já lemos esse versículo, né? Quando começamos a entender ele, e hoje nós vamos concluir. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consistência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então olha aí, uma alegoria, né? As leis cerimoniais eram uma alegoria daquilo que iria vir, né? Então, esse antigo concerto, né, que são as leis ali escritas naqueles 613 leis naquele livro, elas eram uma alegoria, uma ilusão das coisas que iriam vir, né? E aí aqui cita, né? Era apenas para justificar a carne, né? Apenas para perdão dos nossos pecados. Então, irmãos, olha que interessante, né? Deus, ele é maravilhoso, ele ensina a gente a entender a palavra. Então, eu vou ler o comentário aqui da lição, que diz assim: como carnais, não no sentido de serem mundanos, mas de serem apenas ritos e cerimônias que movimentam a carne. Então, tudo isso era ritos e cerimônias que movimentavam a carne, né?
eles eram incapazes de aperfeiçoar a consciência de quem os praticavam. Então, olha o que aconteceu com o povo. Antigamente, o povo, ele ficou tão habituado com essa lei de sacrificar um cordeiro, sacrificar ali uma ovelha, sacrificar ali até um pássaro para aqueles que não tinham tanta condição, que virou até um hábito. Então, eles pecavam, faziam o seu pecado, mas eles sabiam que iriam ser perdoados. E aí eles iriam lá sacrificar e iriam ser perdoados. E aí a palavra de Deus fala assim, que Deus ele não estava mais recebendo sacrifícios, que estava chegando às narinas de Deus, né, com um cheiro insuportável. Por quê? Porque o povo ele entrou aqui realmente na carne, né? Já não estava mais servindo para perdão dos pecados, e sim para condenação. Então, deixa eu continuar aqui. Quer dizer, a pessoa podia fazer e manter o pecado e o desejo pelo erro em seu coração, continuar em práticas contrárias à palavra e depois fazer um ritual para se purificar e se arrepender, e sem mudança de vida. Tá vendo? De que vale tais coisas? Não vale nada, irmãos, né? Eram preceitos e preceitos duros de serem praticados, como os evangelhos os chamam, carga pesada, e que nem seus ensinadores estavam dispostos a levar. Como as muitas rezas repetidas com condenação por causa do pecado. O pecado não está arrependido, o pecador não está arrependido e não vai mudar, mas precisa pagar uma penitência, e o preço é repetir 1000 vezes as mesmas palavras, sem nem mesmo pensar nelas. Será que voltamos à escravidão daqueles dias? Daquelas leis, desculpe? Então, olha só, né, irmãos? A verdadeira mudança, ela vem em Cristo. Cristo foi o último cordeiro a ser entregue pelos nossos pecados. Então, como que era antigamente? O sacerdote se levava o cordeiro, né, mesmo um pombinho lá, e entregava ao sacerdote. O sacerdote oferecia ao Senhor e você era perdoado, era justificativa dos seus pecados, né? Hoje, com Cristo, já mudou isso. Então, essas leis eram sombras, era alegoria do que Cristo viria. Então, Cristo ele veio e ele já perdoou os nossos pecados. Hoje, por exemplo, ontem eu pequei, hoje eu estou pecando, amanhã eu vou pecar, mas Cristo já perdoou os nossos pecados, né? Já está perdoados os nossos pecados. Então, permanecemos então no pecado para superabundar a graça, diz Paulo, de forma alguma. Nós temos que olhar para a lei de Deus e os preceitos para que nós não venhamos pecar mais, porque nós não somos mais do mundo e nós não pertencemos mais ao pecado, mas nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Então, meus amados irmãos, às vezes muitos falam assim, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar porque Cristo já me perdoou. Não, porque Paulo ele fala assim, não vamos continuar pecando para abundar a graça em nós, mas nós que já conhecemos a palavra, temos a lei de Deus, temos que estar firmes nos preceitos que o Senhor tem nos dado. Então, meus amados irmãos, isso era tudo alegoria para que Cristo viesse e fosse o último, o único cordeiro. Porque, meus amados irmãos, imagina, né? Se a gente não somos transformados verdadeiramente, nós vamos continuar pecando. Nosso coração vai estar ainda no mal, vai estar inclinado às coisas do mundo. Agora, como que eu não peco mais? Quando eu conheço a Cristo e entrego a minha vida a Jesus Cristo. E Ele me transforma. Então, por isso que nós estamos na graça. Não porque nós estamos na graça, nós podemos continuar no pecado. Não, nós estamos na graça porque Cristo, Ele pagou já o preço para nós. Não é verdade? Então, é desta forma que nós não vamos pecar mais. E aquilo que era pesado, não é mais pesado para a gente. Aquilo que era difícil já não é mais difícil. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz estar de pé. Então, irmãos, que maravilha,
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, para que você conheça essas coisas maravilhosas que Deus está nos ensinando, né? Porque é só o Espírito Santo de Deus para abrir os nossos olhos e que para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, mesmo que seja pouco, mas é algo maravilhoso para Deus. Você que está junto conosco, Deus abençoe a sua vida, fique conosco aí, fique aí, faça seu comentário, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ter o prazer de falar com você nesta live maravilhosa. Que está sendo uma bênção, irmãos, eu creio. Nossa irmã Elizabeth manda um comentário, está repreendido de Jesus todo mal, né? E ela fez um comentário aqui da nossa, em cima da nossa irmã Mel Leal, falando aí sobre o Santo Sábado, né? A irmã Joana fala assim: glórias ao nosso grande Deus. Muito bem detalhada a nossa resposta, presbítero Daniel. Então tá aí, né, a resposta da quinta pergunta que o nosso irmão Daniel fez. Deus abençoe, irmã Joana. E Henrique falou: se a alegria do Senhor é a nossa força, façamos a vontade dele. Ele se agrada de sermos e seremos fortes. Então é isso aí, irmãos. Olha aí, os irmãos comentando, né? Fazendo aí, dando a sua participação na escola de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá para a sétima e última pergunta no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Continue aí fazendo os comentários, participando com a gente. Eu tenho certeza que Deus ele é maravilhoso. Quando chegou esse tempo para a reforma? Olha só a pergunta. Quando chegou esse tempo para a reforma? Hebreus capítulo 9, do verso 11 e o verso 12. Então, nós estamos com a sétima pergunta. Nosso irmão Williams vai nos ajudar aí com essa pergunta em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Quando chegou esse tempo para a reforma, vamos fazer aqui a leitura bíblica. Hebreus, capítulo 9, verso 11 e o 12. Diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, irmãos, vendo essa leitura, quando chegou o tempo para a reforma, nós sabemos que quando se fala chegou o tempo para essa reforma, não é que Cristo veio, aboliu tudo, acabou com tudo, agora vamos olhar só para Cristo e esquecer tudo, né? Não é bem isso. Nós estamos aqui falando de lei moral, lei cerimonial. Então, quando se trata de reforma, isso não quer dizer que Jesus ele veio e aboliu os 10 mandamentos. Até porque ele fala que ele não veio para abolir, nem ele, nem os profetas. Ele, nem a lei, nem os profetas. Ele veio para cumprir. Por quê, irmãos? Os profetas, eles profetizaram acerca de Jesus. Eles falavam da vinda de Jesus. Eles falavam que viria o Messias. E a lei, ela representava o Messias que viria. Os sacrifícios, ela representava o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando Jesus ele veio e ele assumiu esse papel, os profetas falaram que Jesus viria, ele veio. O sacrifício simbolizava o sacrifício de Jesus, ele fez lá, fez o sacrifício. Então, o que acontece? Ali foi uma reforma que ele fez, né? Antes tinha aquele antigo conceito, que representava o sacrifício de Cristo, aí Cristo vem e cumpre tudo que falava sobre ele, tudo que simbolizava ele, né? Então, ali em Cristo estava todo aquele sacrifício, né? Foi realmente é uma reforma, mas uma reforma da lei cerimonial. Então, irmãos, esse tempo ocorreu no momento em que Cristo veio aqui na Terra, no momento em que Cristo pregou o seu evangelho, e no momento em que Cristo ele se entregou na cruz para morrer por todos nós. Então, foi nesse tempo que ocorreu essa reforma. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele é muito lindo a forma dele trabalhar, né? Porque Deus, ele
ele falava com o povo antigamente que o povo receberia uma nova aliança, um novo concerto, né? Só que esse novo concerto, onde que estaria esse novo concerto? Será que o povo ele receberia esse concerto de uma forma assim linda, de uma forma gloriosa? O povo ia abraçar esse concerto e seria e teria tudo aquilo que Deus prometeu para eles? O povo não seria mais um povo pecador, Deus esqueceria todo o seu pecado? Realmente Deus ele estava falando isso e Deus estava mostrando para o povo que ia chegar um dia em que o povo ele ia receber a lei do Senhor no seu coração e que a partir dali ele seria um povo diferente, né? Seria um povo que agradava a Deus. Realmente era o que Deus queria, era o que Deus estava mostrando. E em Cristo estava tudo isso. Só que era necessário o povo aceitar a Cristo, né? Era necessário o povo estar em Cristo para que isso aconteça. Então, irmãos, graças a Deus nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Cristo Jesus. Então, a partir do momento em que eu pratico as leis cerimoniais, a partir do momento que eu fico ali com aqueles rituais que tinham antigamente, eu estou negando ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele veio e substituiu esses rituais, né? Então, essa reforma aconteceu através do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais. Hoje nós não precisamos mais fazer todas aqueles rituais, né, que os povos faziam antigamente, queima de animais, sacrifício por perdão de pecados. Hoje nós não precisamos mais disso porque Cristo veio e nele, né, está o nosso perdão, né? Então, se você está arrependido, se você precisa de uma mudança, você tem que se achegar a Cristo Jesus, demonstrar o seu arrependimento e pedir o perdão pelo seu pecado, porque Cristo vai te perdoar. Não é necessário você pegar um cordeiro e ir lá e sacrificar e apresentar a Deus como uma forma de arrependimento, né? Que hoje você pode dobrar os seus joelhos, chegar diante do Senhor Jesus Cristo e pedir perdão pelos seus pecados. Então, irmãos, isso ocorreu em Cristo Jesus e hoje nós temos essa esperança, né? Essa esperança que Deus ele falou lá no passado e que nós aceitamos, nós nos agregamos a Cristo, né? Então, irmãos, graças ao nosso Deus por isso, né? Eu vou estar fazendo aqui a leitura do comentário para nos acrescentar nesse estudo. O tempo oportuno e de reforma veio em Cristo, com Cristo. Ele cravou aquelas ablações e ordenanças quando entregou a vida na cruz do Calvário. A circuncisão, que devia ser feita como um sinal com o Israel literal, seria substituído pelo batismo para Israel espiritual, feita para simbolizar a mudança interior, dava lugar à ação do Espírito no íntimo do crente. Lavagens, diversas formas de fazer comida e holocausto perderam sua validade. Cristo havia feito o supremo e definitivo sacrifício. Os irmãos vejam que alguns rituais eles perderam o seu sentido, né? Porque imagina só, se eu estou fazendo um ritual simbolizando Cristo e hoje eu já tenho Cristo, qual a necessidade dos rituais? Não existe mais essa necessidade. Não existe mais a necessidade de eu sacrificar um animal, sendo que Cristo ele se entregou ele a si mesmo por nós, né? Fez o maior de todos os sacrifícios. Eu vou desvalorizar o sacrifício de Cristo para fazer um sacrifício de animal? Lógico que não, né? Então nós devemos olhar para Cristo porque é nele que está essa mudança, né? Então a circuncisão ela era feita como uma forma de uma aliança entre Deus e o seu povo, né? Só que hoje, meus irmãos, hoje nós temos o batismo que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixar isso bem claro, né? Que nós temos hoje o batismo, que ele é realizado e deve ser realizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque do contrário ele não tem validade, né? Da mesma forma que a circuncisão ela não tem validade nos dias de hoje, o batismo fora do nome do Senhor Jesus Cristo ele também não tem a validade. Então nós devemos estar em Cristo, apenas em Cristo Jesus, porque assim vai ter todo o sentido. Tudo que nós fizermos fará sentido, porque está nele, né? Então é isso, irmãos. Nós conhecemos que o tempo da reforma chegou através do Senhor Jesus Cristo e nós vamos avante, seguindo esse caminho maravilhoso, porque a vitória é nossa.
Amém, irmão Williams, graças a Deus. Então tá aí a palavra do nosso irmão Williams, né, nessa sétima pergunta, né, nós estamos aí no tempo de reforma, sim, nós estamos na graça do Senhor nosso Deus, mas nós estamos aí debaixo do caráter de Deus, né, debaixo da moral de Deus, e essa moral não muda, ela permanece e permanece para sempre em nossas vidas. Então, irmãos, já contando com os irmãos no próximo tema, o que foi abolido por Cristo. Vocês gostaram da lei moral e lei cerimonial? Então, a próxima vocês vão gostar mais ainda, né? Que nós vamos ali entender o que, então, nessa reforma, o que Jesus fez, o que ele aboliu, o que ele deixou de abolir, o que aconteceu, por que nós estamos ainda hoje vivendo algumas coisas que foi dado por Deus perpetuamente, né, de geração em geração. Então, no próximo tema, o que foi abolido por Cristo. Graças a Deus, Deus ele nos vai dar força para a gente continuar adorando e aprendendo de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui, nossa irmã Elizabeth, nosso irmão Mel Leal, que diz assim, ó, a reforma aconteceu, mas a estrutura que é os 10 mandamentos, ela continua. Ela é a base e o caráter de Deus, que não muda, é verdade. Amém, meu irmão. Eita, glória. Falou tudo, cooperador Williams, parabéns. Amém. Nosso irmão Rodrigo está aí também junto conosco, né, online. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. E você que ficou com a gente aí até o final, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz por essa oportunidade, por estarmos aqui. Eu quero passar nosso irmão Williams com as suas considerações finais aí, né, sua última palavra. E você que está conosco, né, também agradeço a Deus por estar junto conosco aí e aprender mais um tema maravilhoso que é Lei Moral, Lei Cerimonial, parte 2. Irmão Williams, suas considerações finais. Só liberar o áudio aí do nosso irmão Williams. Glória a Deus. Eu queria dizer para os irmãos que não existe coisa melhor e maior do que estar em Cristo Jesus. Não existe. Então, estar em Cristo é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria, porque Ele é completo, Ele é tudo para nós. Né? Então, eu quero deixar esse convite para você também estar em Cristo Jesus. E deixar o meu abraço e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, né? Que Deus possa nos fortalecer e nos sustentar nesses dias que são maus. Deus abençoe grandemente a nossa vida. Amém. Eu também quero agradecer a Deus, né, pelo amor de Deus em minha vida, em minha família. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos em nome de Jesus, né? Não está sendo fácil, o momento que passamos é um momento difícil, é um momento duro, é um momento onde a opressão, tanto espiritual como material, ela acontece nos nossos dias, mas eu tenho certeza, irmãos, que nós cremos no nosso Redentor e Ele vive e vai continuar vivendo em nossos corações. Então, que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma palavra de paz para você. Que Jesus entre no seu coração, que Jesus entre no seu lar e faça morada. Irmãos, os mandamentos de Deus não são difíceis. Difícil é ficar fora dos mandamentos de Deus, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Obrigado por estar junto conosco aí e fique na dispensação do Senhor nosso Deus. Agora eu quero passar a palavra para o nosso irmão presbítero Daniel. Ele vai dar suas considerações finais e nos despedir com a bênção final no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, agradecer você, cooperador Diogo, pelo convite, agradecer a cada irmão, cada irmã que está assistindo aqui essa escola sabatina. Que pena que chegou ao final, mas em nome de Jesus Cristo, sábado que vem temos mais. Vocês possam estar presentes aí, assistindo, aprendendo mais da palavra do Senhor com os nossos irmãos. Que eu louvo a Deus pela vida deles, porque são irmãos que, em meio à pandemia, aonde muitas pessoas, por vários motivos, não puderam estar presentes, eles entraram nas nossas casas através dessa lição maravilhosa. Então, eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão, que está pastoreando ali cidade Tiradentes, Maciel, o cooperador Williams, o cooperador Rodrigo, o cooperador Diogo,
Porque eles são pessoas que trabalham para Deus sem esperar nada em troca. Eles não pedem nada para o pastor. Eu já vi obreiros exigindo, para poder trabalhar na obra, que fossem consagrados, exigindo algo dos pastores ou do pastor. Pessoas que só trabalham em troca de benefício, e eles trabalham por amor a Deus. Então, que vocês vão nessa força de vocês, em nome de Jesus Cristo. Porque a recompensa, ela não vai vir de homens, mas ela vem do Senhor nosso Deus. Que Ele continue capacitando vocês e abençoando. Manda a saudação aí, cooperador Williams, para nossa cooperadora Mira. Um abraço para a Pietra. Cooperador Diogo, manda a saudação para nossa irmã Priscila. Um abraço para a Milena, para a Natália, em nome de Jesus Cristo aí. Eu quero agora despedir aos irmãos com a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Volta a palavra para o cooperador. Amém, irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Prometendo voltar sábado que vem com mais um estudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Estamos encerrando em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos. Ficam na paz. Tchau.